Bom, pessoal, seja todo muito bem-vindo ao vídeo aqui. Já começou a corrida eleitoral já, né, pro ano de 2026. E lembrando que eu tenho um vídeo aqui no card, tá aqui no card aqui em cima aqui, um vídeo onde eu falo da Michelle Bolsonaro, que Michelle Bolsonaro será sim, porque todo mundo sabe que Bolsonaro está inelegível, mas Michelle Bolsonaro vem aí para ser a nossa presidenta. Então, clica aqui no vídeo, assista o vídeo e já comentem para viralizar muito o vídeo sobre Michelle Bolsonaro. Comentem lá embaixo lá, Michelle presidente em 2026, para que a gente viralize esse vídeo aí. Bom, vocês podem ter certeza que 2026 vem aí e eles vão derrubar todos. Eles quem? O PT. O PT vai derrubar todo mundo que ameaça a reeleição de Lula para presidente de 2026. O PT é sujo, gente. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, como matéria que foi divulgada pela revista Veja, e você vai compreender o plano que está sendo orquestrado para derrubar e destruir todos que ameacem a reeleição de Lula em 2026. Agora, já dando início a tudo que você vai trazer, a tudo que nós vamos trazer aqui para vocês, a prisão acabou de acontecer agora nesse exato momento. Acabou de ser preso, acabou de acontecer agora, e essa prisão chocou não só o Brasil como o mundo. E essa figura é muito importante e ela foi presa. Agora, se tem provas ou não, eu não sei. E outra informação que foi divulgada aqui: Lula da Silva acaba de sofrer a sua maior derrota, maior traição, a maior punhalada pelas costas. Lula acabou de sofrer agora, nesse exato momento, e o clima é de desespero no Palácio do Planalto. Lula acaba de sofrer a maior traição do seu histórico político, da sua vida política, e o clima é de pânico, é desespero. E eu vou trazer aqui para vocês aqui também, aqui nos vídeos. Um outro ponto que eu vou trazer aqui é uma matéria também da revista Veja, que está aqui revelando o desespero. Lula, completamente desesperado, foi correndo pedir socorro para quem? Nada mais, nada menos que o Supremo Tribunal Federal. Ele foi pedir socorro para o STF. Você já sabe muito bem para quem, né, que ele foi. Tá lá os cupincha dele lá no STF lá, para resolver uma parada que pro Lula é caso de vida ou morte. Ou seja, Lula, em atos de desespero, saiu correndo para pedir ajuda para o STF para resolver uma parada que para ele é destrutível. Se o STF não resolver essa parada, pro Lula acabou definitivamente a política para Lula. Se bem que ele já tá na capa da gaita já, né, mano? Mas vamos lá. E por fim, vou trazer aqui para vocês o que acabou de ser revelado. Na verdade, foi vazado, né? Vazou em todas as redes sociais. É um vídeo extremamente importante também. O plano do PT não é só caçar o mandato de Eduardo Bolsonaro, tirar o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Não, o plano é prender Eduardo Bolsonaro, assim como eles fizeram, só não prenderam, mas fizeram com Jair Messias Bolsonaro, que partiu desde 2018, que é a facada que era para tirar ele da corrida eleitoral de 2018, aquela facada que todo mundo diz que foi uma facada fake, mas as provas estão aí, o homem está aberto de cima a baixo, o homem passou por diversas cirurgias, as complicações daquela facada vêm até hoje. Então quem sou eu, quem é você, o petista que está me assistindo aí, quem é tu para falar que a facada foi fake? Bolsonaro está aberto de cima a baixo, ele tem cicatriz ali expostas, médicos importantes, inclusive do Sírio-Libanês, falaram que ele está com um estado de saúde bem degradado. Quer dizer, o homem vem sofrendo desde 2018 em consequência daquela facada. E Adélio Bispo está preso, mas quem mandou matar Bolsonaro? Não se sabe até hoje. Quer dizer, eu acredito que Bolsonaro saiba, eu acredito que a família Bolsonaro saiba, acredito que políticos importantes saibam, mas é sigilo e eles não podem falar. Pois bem, no momento certo eu acho que eles vão falar, né? Então, assim como o Bolsonaro foi tirado da corrida eleitoral de 2026 porque ele está inelegível, eles querem tirar Eduardo Bolsonaro também e querem prender Eduardo Bolsonaro.
Tá? O plano do PT para reforçar o pedido de prisão contra Eduardo Bolsonaro, gente. Bom, vocês viram que aqui tá repleto de coisas e o vídeo vai ser insano. O vídeo vai começar com a primeira notícia. Ó, senta aí, fica tranquilo, senta aí que vocês vão ver a primeira notícia agora. Antes de começar o vídeo aqui, tá vendo esse cara aqui? Deputado Maurício Marcon. Ele fala as verdades na cara de Hugo Motta. É uma lapada. Assista o vídeo aqui para você entender. Presidente, subo essa tribuna hoje de uma forma muito humilde para que fique registrado nos anais dessa casa o meu pedido de desculpas à população brasileira, em especial ao colega Sanderson, aos eleitores que em mim votaram em 2022. No começo deste ano, presidente, cometi um erro que considero um erro grave na minha trajetória política. Votando em uma pessoa para presidir essa casa que dizia que iria cumprir o mínimo dos acordos que teve com a oposição. Passaram-se quase 5, 6 meses daquelas reuniões cheias de pompa, onde o presidente atual prometia que iria ter uma postura embasada na Constituição, queria defender quem não tem ninguém para defender, e até agora o que a gente viu foi absolutamente nada. Começo com alguns exemplos. O caso da anistia, presidente. O presidente Hugo Motta se comprometeu com a oposição que pautaria a anistia para os presos do 8 de janeiro. Até agora o que nós tivemos somente enrolação e mentiras. Dizendo, por exemplo, olha, não adianta nós aprovarmos isso, porque quando chegarmos ao Supremo, eles vão barrar. Ora, então feche-se o Congresso, feche-se as portas dessa pocilga, se nada que é votado aqui tem valor. Se o presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, tem que temer meia dúzia de togados do outro lado da rua. Se a nossa voz, que representamos milhares, não tem mais valor, que se feche e se economize o dinheiro. Mas não para por aí, presidente. Nós votamos nessa casa a suspensão desse inquérito patético de golpe no Supremo Tribunal Federal. A maioria dos parlamentares, por larga margem, disse que aquilo deveria ser parado. O que o Supremo fez de forma relâmpago? Suspendeu. O que o presidente da casa fez? Tomou uma atitude teatral, entrou com nada lá pra ganhar tempo, e eles, ó, pra nós, ó, colega Paola, estão nem aí pra nós. Como se nós não importássemos nada. E não importa mesmo pela postura que o presidente tem. Morreu o assunto. Votamos, fomos atropelados, feitos de palhaço, e morreu o assunto. Não para por aí. Nós agora temos, hoje, o governo afirmou o quê? O máximo de ressarcimento que os aposentados terão é 2 bilhões. Olha, 2 bilhões não dá 1/3 do que se projeta o roubo. O que o governo está dizendo? Que se você é aposentado, pensionista, teve 6 mil descontados, eles vão te devolver 2. E pro presidente tá tudo bem, porque ele inventou o que é uma mentira, reafirma que é uma mentira, que não pode abrir uma CPI para investigar essas organizações criminosas travestidas de sindicato, porque há outras CPIs na fila. Quantas CPIs foram abertas já esse ano, colega Sanderson? Nenhuma. O problema não é a fila. O problema é que deve ter interesses que nós não sabemos qual é, para não abrir a CPI e investigar os ladrões de dinheiro dos aposentados. Não para por aí. Nós temos agora, hoje, o Messias, né, o motoboy da Dilma, entrou no Supremo Tribunal Federal via AGU para que a censura seja implementada de vez no nosso país. Como? Eles querem, caros eleitores, cidadãos brasileiros, tirar um trecho do Marco Civil da internet, aprovado por essa casa e pela casa aqui do lado do Senado, e sancionado pelo presidente, que diz que as plataformas não têm responsabilidade sobre o que eu e você falam, que você é o responsável, ou eu. Sabe qual que é o intuito disso? Eu explico pra você que tá em casa. O que eles querem fazer? Eles querem pegar discursos como esse, que vocês não verão mais em rede social, falando as verdades, vão dizer que isso aqui é discurso de ódio, e vão avisar a plataforma para retirar esse tipo de discurso, sob pena deles pagarem severas multas. O que eles vão fazer? Banir deputados como o deputado Marcon, deputado Faur, deputado Sanderson da rede social, para que só as verdades deles apareçam. E o que o presidente Hugo Motta fez até agora? Absolutamente nada. E não fará nada. Tenho certeza que não fará nada. Mas não para por aí, contribuinte brasileiro. Há poucos instantes a gente viu mais uma vez o parlamentar do PT subir à tribuna e falar do quê, colega Sanderson? Golpe. É golpe, golpe, golpe. Mas eles aumentaram de novo o imposto. Toda semana tem imposto. Agora foi a vez do IOF e eles disseram pra você, contribuinte, que você não vai pagar nada. Mentira! Mentira deslavada, por exemplo, as comprinhas da China que vocês faziam e que eles já taxarem quase 100%, vai aumentar mais um pouco o imposto. Se você é microempresário e vai pegar dinheiro emprestado para gerar renda, né, emprego no nosso país, ó, o governo tá nem aí pra você. Vai aumentar o imposto. O que o presidente Hugo Motta fez?
Foi ao Twitter. Falou que isso é inadmissível, né? Que não se constrói nada assim. Por que não faz algo concreto? Paude o PDL que foi protocolado por diversos parlamentares oposicionistas para derrubar esse absurdo. Vai fazer? Duvido e o povo vai se danar de novo, pagando mais imposto. E por fim, mas não podemos esquecer, é claro, de Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, que há 2 meses atrás, a PGR disse em não tirar seu passaporte que o PT tinha pedido. O que a PGR disse? Está cumprindo atividade parlamentar nos Estados Unidos, fecham-se aspas. Quem falou isso não foi o deputado Marcon. Quem falou isso foi a mesma PGR que hoje entrou no Supremo Tribunal Federal, pasmem, com Alexandre de Moraes sendo o relator, para incriminar um deputado que está nos Estados Unidos lutando pela liberdade desse país. Sendo que a mesma PGR, o mesmo Gonê, 60 dias atrás disse que era tudo lícito. Mudou de opinião por quê? Porque tá com medinho de ter os seus recursos congelados? Porque tá com medinho de não poder usar rede social? Porque tá com medinho de virar um par internacional? É por isso que vocês mudaram de discurso. E até agora, nem um tweet mereceu essa perseguição contra um deputado do presidente da casa, Hugo Mota. Então o que a gente mais vê na rede social é pessoas dizendo: vocês estão lá fazendo o quê? Se nada que vocês decidem vale, se nada que vocês fazem vale. E eu concordo 100% com quem fala isso na internet. Nós não fazemos nada aqui. E aliás, a grande medida de Hugo Mota até aqui foi qual? Aumentar o número de fazedores de nada nessa casa. Aumentar o número de deputados. Pra quê? Pra onerar ainda mais o bolso do trabalhador. O povo não aguenta. Mas esse foi o melhor vídeo da vida do deputado federal Maurício Marcon. Aqui ele metralhou para todos os lados, sobrou para todo mundo. Mas o principal foco era Hugo Mota, que era o presidente da Câmara. Tudo que ele falou aqui foi direcionado a Hugo Mota. Aí falou do PT, falou do presidente, falou do ministro da Economia, que é... cara mais burro. Mas vamos lá. Ele é muito... Cara, parte do presidente que é um burro, não sabe administrar. Aliás, ele não administra não, ele administra bem. Só que ele rouba, ele administra roubando, né? E aí, Hugo Mota tá completamente de joelho e lambendo as botas dos ministros do STF. É isso que tá acontecendo, lamentavelmente é isso que tá acontecendo. E então, assim, ó, Maurício Marcon, ele lavou a alma dos brasileiros com esse vídeo. Pra que servem os parlamentares? Me diz aí, pra que serve o Congresso Nacional? Poxa, tô falando o que o Maurício Marcon tá falando também, é o que eu penso. Pra que servem os parlamentares? Pra nada, absolutamente nada. Poderia estar ali um parlamentar que Bolsonaro poderia ter lutado e botado o Marcelo Manhattan, porque Hugo Mota iria pautar o projeto da anistia, mas Hugo Mota falou isso naquela vez justamente para se eleger, né? Eu sempre dizia, esse Hugo Mota não me traz confiança. Eu olhava para ele e dizia, esse cara não me traz confiança. Ele pode ser agora um cara bom, conforme Bolsonaro diz, era um cara de confiança, mas o dinheiro corrompe, gente. O dinheiro corrompe, tem que ser muito forte para o dinheiro não corromper. Tem ministros ali dentro, tem deputado federal ali, deputado estadual, deputado federal, que não se corromperam. E são 100% Bolsonaro, não se corromperam. Mas teve traição. Teve deputado federal que se elegeram nas custas de Bolsonaro e traíram ele, se corromperam por dinheiro. Hugo Mota foi mais um desses. Ele se elegeu a presidente da Câmara através de campanhas feitas inclusive por Bolsonaro. Bolsonaro, entre quatro paredes ali, fez campanha para Hugo Mota, mas parlamentares importantes também apoiaram Hugo Mota nessa eleição para presidente da Câmara, mas justamente por causa desse projeto da anistia, que ele ia aprovar o projeto da anistia, e não aprovou. Aliás, ele nem botou nem em pauta, né? Ele não botou em pauta, essa é a verdade. Então tá aí o vídeo, Maurício Marcon, ele lavou a alma dos brasileiros e falou na cara do deputado do Mota e deu uma lapada, sem dúvida nenhuma, né? Bom, vamos lá. Agora escuta esta aqui que eu vou falar para vocês. Eduardo Bolsonaro, tá? O próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês, Eduardo Bolsonaro, relembra que fizeram chacota dele, mas agora viram que a grande chance de as sanções dos Estados Unidos ocorrerem, só que agora quem tá dando risada sou eu. Talvez o Alexandre de Moraes esteja vendo a bananinha. Cara, olha o que ele disse nesse vídeo aqui. Resumindo, quem tá rindo é Eduardo Bolsonaro, que é o que tudo indica, Alexandre de Moraes pode ter caído aí numa armadilha. Vejam só.
Trump foi eleito nos Estados Unidos presidente, 5 de novembro do ano passado, vieram notícias na imprensa dizendo que os ministros estavam fazendo piada sobre a possibilidade de perder os seus respectivos vistos americanos para entrar nos Estados Unidos. Depois, mais para frente, ocorreu essa ameaça de apreender o meu passaporte, logo depois que o presidente americano Donald Trump fez uma menção honrosa a mim, ao meu pai e à minha família durante o evento conservador CPAC, o maior encontro de conservadores do mundo. E eu acho que isso aí é um sinal de alerta neles, porque eles começaram a construir uma narrativa. Eu lembro de alguns deputados do PT, do PSOL, do PDT, subir na tribuna da Câmara para dizer que eu estava cometendo um crime de soberania contra a soberania nacional por estar conspirando, se sabe, sei lá o que, com os norte-americanos. E aí eles pediram para que o meu passaporte fosse apreendido, numa tentativa de me brecar, de impedir esse meu trabalho internacional e me obrigar a jogar apenas o jogo deles dentro do Brasil, porque dentro do Brasil eles controlam tudo. Não preciso ir muito longe para vocês verem, o presidente da Câmara dizia abertamente uma opinião mais favorável a se analisar a anistia, o Moraes simplesmente mandou seus capangas da Polícia Federal irem visitar o pai do presidente Hugo Mota numa total covardia. Hugo Mota é vítima nisso tudo, e o Alexandre de Moraes, ato contínuo, fez um jantar. E aí esse jantar começou a fazer chacotas, outras matérias da imprensa dando conta de que me chamaram de bananinha, de covarde, etc. Só que agora quem está dando risada sou eu. Talvez aí o Alexandre de Moraes esteja vendo a bananinha entrar de uma maneira que ele não gosta. Mais para frente, eu tive uma reunião junto com o deputado norte-americano Corey Mills, da Flórida, um veterano de guerra, primeiro mandato, pessoa que tem sido proeminente dentro da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, até fala-se que pode sair ao Senado na próxima eleição, e numa conversa com ele apresentei o tema do Brasil, ele se interessou, e na semana seguinte ele cumpriu com a palavra dele. Ele disse que faria uma pergunta durante uma oitiva do secretário de Estado, Marco Rubio, que equivale ao nosso chanceler, sobre o Brasil. E ele pergunta sobre a possibilidade de sancionar Moraes. Marco Rubio então responde, dizendo que sim, há uma grande probabilidade de que essa sanção contra o Moraes ocorra, tudo relacionado a violações de direitos humanos, pois trata-se da lei Magnitsky, e também sobre a interferência do Alexandre de Moraes na jurisdição norte-americana, porque ele já expediu mandados de prisão contra cidadãos americanos, com base em tweets que eles deram a partir do solo americano. Ele impede a livre entrada de empresas como a Rumble e a Truth Social ao Brasil, segue censurando outras pessoas que vivem sob a jurisdição norte-americana, que é o caso do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino e do Alan dos Santos, que perderam as suas contas nas redes sociais, tiveram contas bancárias congeladas e assim por diante. E a gente ainda bota um conteúdo a mais, que são os inimigos que o Moraes coleciona nos Estados Unidos. Ele prendeu durante 4 horas Jason Miller no aeroporto dos Estados Unidos, sem qualquer motivo, em 2021. Ele baniu o X do Brasil, empresa do Elon Musk, e depois congelou as contas da Starlink. Nessa oportunidade, uma das pessoas que mais criticou o Alexandre de Moraes foi hoje um dos principais assessores do Trump, que é o Stephen Miller. Então, tudo isso deixa o governo norte-americano sem saída, a não ser começar a utilizar esses mecanismos diplomáticos e de sanções para tentar segurar um pouco o ímpeto do Alexandre de Moraes. E eles estão batendo cabeça, finalizando. Por quê? Porque até ontem eles faziam chacota. Eles acordaram quando o Marco Rubio disse que estava analisando e que há uma grande chance de se sancionar o Alexandre de Moraes. E a partir daí, eles começaram a tentar fazer alguma coisa. Só que eu vejo que já é tarde demais. Até porque hoje o Procurador-Geral da República jogou uma pá de cal em qualquer possibilidade do Trump não sancionar o Moraes. Porque o Procurador-Geral da República corrobora aquilo que nós sempre falamos, que o Brasil vive um estado de exceção, que o judiciário não segue as leis, ele segue o vento político. E o Trump sabe melhor do que ninguém desse tipo de coisa, porque ele sofreu na pele aquilo que os americanos chamam de lawfare, o ativismo judicial. Então eu acho que nesse contexto todo, a gente está muito próximo de que Alexandre de Moraes seja sancionado, bem como, sim, já vi as matérias da imprensa também dando conta disso, os escritórios de advocacia dos parentes e pessoas próximas do Alexandre de Moraes sejam também analisados pelo State Department para saber se são merecedores ou não dessas sanções. Bom, resumindo aqui para vocês, ninguém aqui dentro do STF, os aliados desses ministros, acreditavam que realmente poderiam ser sancionados pelo governo dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas aí a coisa mudou completamente. Completamente de figura quando o próprio integrante, um dos mais importantes, que é o Marco Rubio, que é uma figura muito importante lá do governo americano, no momento em que ele expõe a grande possibilidade de Alexandre de Moraes receber sanções por parte do governo americano, aí começou o desespero, porque até então estava tudo certo, estava tudo quieto, tudo normal. Aí foi só o Marco Rubio expor as grandes chances de ser sancionado, Alexandre de Moraes. Aí eles começaram a entrar no desespero. Aí o governo Lula, através do Itamaraty, está entrando em contato com o governo americano. O PGR acabou de tomar essa decisão de abrir inquérito de Eduardo Bolsonaro, logo em seguida Alexandre de Moraes acatou a decisão. Então, assim, o que a gente entende depois da fala de Marco Rubio, eles entenderam que
Pode acontecer. Antes eles achavam que não havia a maior possibilidade de haver sanções, mas após a fala de Marco Rubio, eles viram todas as decisões que foram tomadas, não só por parte do STF, mas também por parte do governo Lula, através do Itamaraty. Então até o PGR está aí, tentando proteger o Alexandre de Moraes e outros ministros que podem também sofrer sanções do governo americano. Vocês estão vendo que agora que... enfim, eles estão vendo que agora que a chapa pode esquentar, né? E por isso algumas decisões estão sendo tomadas aí repentinamente. Essa do PGR pegou o Brasil inteiro de surpresa, porque há praticamente um mês atrás ele deu a decisão favorável a Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro estava ali gozando da sua imunidade parlamentar e não ia prender o Eduardo Bolsonaro, não ia prender o passaporte e tudo mais, e hoje mudou completamente, né? Parece que há um desespero aí no ar. Vamos lá, mais um vídeo, continuando com as informações. Eu vou trazer aqui para vocês um vídeo bastante interessante que eu considero uma notícia terrível para o Lula. Essa que está aparecendo aqui na tela, né? Que segundo alguns aliados do Lula foi uma traição, foi uma punhalada, foi uma paulada. Então, simplesmente ele foi apunhalado pelas costas, e vocês vão entender. Não estaremos com Lula em 2026, diz o ACM Neto, vice-presidente do União, que tem ministério dentro do governo Lula. Agora vocês entenderam por que o governo Lula se sentiu completamente traído pela União? Agora vocês vão entender. Ó, lê comigo aqui. Esse aqui é um dos manda-chuvas do União Brasil, tá? O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, defendeu a entrega, ou seja, a devolução de cargos ocupados pelo seu partido no governo, e afirmou que o União Brasil não vai apoiar o presidente Lula nas eleições de 2026. Ou seja, se tem ministério, se tem algum cargo, vai devolver tudo pro Lula, porque eles pularam do barco. Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa ele viu para um futuro, esse cara que está aqui, para ele pular fora do barco. Ninguém abandona o barco se o barco não estiver afundando, tá certo? Então preste atenção, isso é muito grave. Além de receber uma punhalada pelas costas, Lula da Silva ainda eu acredito que esse cara sabe muita coisa, tá? Nas últimas pesquisas divulgadas e que o Lula tá despencando drasticamente, é uma das que ele tá pensando. Por exemplo, a imagem dele tá em xeque-mate com o Lula, porque se o Lula tá despencando nas pesquisas, ele automaticamente ele vai cair também. Então, após o escândalo de corrupção, principalmente durante o governo Lula, que foi um dos escândalos que veio derrubar definitivamente o governo, tá todo mundo pulando do barco, né? Esses escândalos que estão aí no governo Lula, tá todo mundo pulando do barco, porque o barco tá afundando. O Solidariedade também é um dos partidos que pularam do barco. Agora a União Brasil acaba de abandonar, né? E vai deixar o Lula afundando sozinho. É isso que vai acontecer. A ACM Neto ainda diz que é favorável a uma candidatura própria para rivalizar com o petista. E com o passar do tempo e a aproximação de 2026, não faz sentido ocupar cargos do governo, tendo em vista que nós não estaremos na aliança do PT e da provável candidatura do presidente Lula, afirmou a ACM Neto em entrevista concedida ao jornal o Globo nesta terça-feira. Não faz sentido você ocupar cargos do governo se seu projeto político é o oposto a este. Isso vai ficar claro na minha agenda na medida que houver uma formalização da federação e se houver uma deliberação formal da federação de não ter cargos no governo. A consequência natural é que os membros os membros da federação desocupem
as posições. Ou seja, se tem cargo, se tem ministério, vai devolver tudo, porque a partir de agora o Lula não vai poder contar com a União Brasil para se reeleger a presidente da República em 2026. Se bem que eu acho que ele não se... Ai, perdão. Se bem que eu acho que ele não se elege. Ele não se elege de novo, não, Trump. Só se roubar, né? Desculpa, eu não posso falar essa palavra aqui porque eu vou ser cancelado, né? Mas é mais um partido acaba de trair e abandonar Luiz Inácio Lula da Silva. Pensa num homem que pode estar brabo, furioso, desesperado. Aí, o Lula foi pedir socorro pro STF, né? Para resolver uma parada que é considerada caso de vida ou morte para Lula da Silva. A questão da rede social, né? Eles querem fazer que nem a China, mano. Eu acho que não foi à toa até que Lula foi visitar a China lá. Alguma coisa tá acontecendo aí, tá? Isso é uma grande pedra no sapato de Lula, porque a oposição cresceu drasticamente nos últimos 6 anos praticamente, mas cresceu de uma forma avassaladora, tanto que Nicolas Ferreira bate recordes, dá mais visualizações do que o número de habitantes do Brasil, né? Teve um vídeo dele que bateu 300 milhões, mais 300 milhões de visualizações. Então, eles estão desesperados para regulamentar as redes sociais. Então, como o Lula não conseguiu regulamentar através do Congresso, porque ele não tem a maioria lá, a maioria é de direita, né? Felizmente a maioria é de direita, e quem não é de direita não concorda, não compactua com as sanções, com as ações de Lula. Então, o dinheiro acabou, o Brasil afundou, não tem mais dinheiro, Lula quebrou, não tem como mexer por trás dos bastidores com os dossiês, né? Então foi pedir para quem? Socorro. Foi pedir socorro para quem? Sim, foi pedir socorro para o Supremo Federal. É isso aí. O governo Lula volta a pressionar o Supremo para regular as redes sociais. Isso é um plano do Lula. Burlar, passar por cima do Congresso, ou seja, do Executivo, apoiando que o STF atropele o Congresso Nacional, né? Os parlamentares. Está aqui, né, gente? Isso aqui é desesperador, é desespero total de Lula, né? Lula batendo na porta do STF, pedindo socorro para que o STF, através do ministro Dias Toffoli, numa canetada, regulamente as redes sociais. E isso atropelando o Congresso Nacional. O medo deles da rede social é justamente isso aqui, ó, que nós estamos falando a verdade. Vídeo como este aqui, se eles regularem as redes sociais, vídeo como este aqui não vai existir mais, né, de a gente ter a liberdade de falar de político, ou seja, da corrupção que está acontecendo aí no Brasil. Então, eu acredito que não vai acontecer, não vai. Mas ele está tentando de todas as formas, né, para o STF. Agora, né, recorreu ao STF para que isso aconteça. A próxima informação na tela, olha só. Vamos de geopolítica agora. A ditadura na Venezuela, o trem lá tá pegando fogo. Às vésperas das eleições, líder da oposição venezuelana é preso. Às vésperas das eleições, líder da oposição venezuelana é preso. Poxa vida, cara. Mano. Então, é o mesmo filme que a gente está assistindo aqui, na verdade, no Brasil, porque eles tornaram Bolsonaro inelegível, tentaram aquela facada, como eu falei no início do vídeo. Bolsonaro tá sofrendo até hoje com essas sanções aí da facada dele, que ele levou, né? Ele para... enfim, tem vários problemas de saúde por causa disso. E agora, o que aconteceu aqui no Brasil... é a novela que está acontecendo lá. Eles querem parar a oposição de qualquer forma. O líder da Venezuela é preso. Bom, é como eu falei para vocês, parece coisa que está acontecendo aqui no Brasil. Eu acho que o que faz aqui é copiado lá, o que é copiado lá é feito aqui também, né? Então a oposição foi derrubada e custe o que custar, parece que a meta de vida do Lula e do STF, Alexandre de Moraes, abre precedente para a gente interpretar. Olha só, eles querem destruir, derrubar qualquer ameaça ao Lula, a candidatura à reeleição à presidência de Lula de 2026. E na Venezuela tá assim, ó, praticamente uma ditadura. Aliás, tem uma ditadura mesmo lá na Venezuela, né?
prende, não posso vencer, eu derrubo. Até, eu não sei se eu posso falar com isso aqui, mas enfim, queima de arquivo, vocês sabem muito bem como é que é. Bom, pessoal, muito obrigado para quem esteve no vídeo até agora aqui, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, tem mais notícias para vocês fresquinhas daqui um pouco mais, tá? Eu já estou preparando um outro vídeo para vocês, e notícias que vão deixar vocês impactados aí. Então se inscrevam e ativem o sininho. E não se esquece, ó, o card apareceu no início do vídeo, apareceu aqui de novo. Esse vídeo aqui é sobre Michelle Bolsonaro. Você acha que Michelle Bolsonaro vai ser presidente do Brasil? Se ela se candidatar, será que ela ganha? Vamos lá, vamos ver a nossa força aqui. Comente aqui, ó. Clica nesse card aqui e comente no vídeo aí sobre Michelle Bolsonaro, presidente 2026. Comente, vai lá.